Queria, então, pedir aos três debatedores que fizesse alguma abordagem, tem alguns pontos que nós elencamos aqui. No setor saneamento, aqui a gente vai tentar aqui, quando o debatedor tiver conhecimento também do setor elétrico, fazer alguma comparação entre o setor elétrico e o saneamento, né? Um problema que nós temos no saneamento, que a gente acha que o setor elétrico já venceu isso daí, isso já foi falado em várias oportunidades, que é essa questão da gestão e controle dos ativos, né? E aí a pergunta é, em que pese o Carlos já ter feito uma abordagem sobre a questão tarifária, mas como efetivamente, no que diz respeito aos ativos, né, isso vem sendo tratado no cálculo das tarifas do setor elétrico e no saneamento, se há também esse tratamento. Essa é uma abordagem que eu gostaria que fosse colocado. Um outro item é, no que diz respeito, foi falado, o Carlos falou muito sobre a questão de concessão e a importância de você ter a questão tarifária bem definida. E um grande problema de concessões que nós temos hoje, ou subconcessões de saneamento, é exatamente o fato de que, na ausência dessa gestão e controle dos ativos, na hora de você calcular a necessidade de indenização do prestador atual para o futuro, você enfrentar um embate que muitas vezes até judicializa, né? Então, a pergunta é, sabe-se que há um trabalho muito grande para fazer esse levantamento, para inventariar e para fazer toda essa gestão, como o setor elétrico conseguiu avançar e vencer essas barreiras, essas dificuldades, para ter esse inventário adequado. E no setor água, como está o estágio disso no Brasil? O setor água, no caso, abastecimento de água, né? Então, essas duas abordagens que eu gostaria de pedir que todos fizessem, por favor. Vamos começar aqui pelo senhor José Gabino. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado, Jonas, por ter dado essa oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre essa questão que é tão relevante para os setores de distribuição, seja de água, seja de energia. Tentando encaminhar, então, alguma resposta, eu tentar responder o que foi colocado aí pelo Hernani, o que a gente observa no setor de distribuição é que, ao longo desses 20 anos da existência da ANEEL, né, esse processo ele mudou radicalmente. Então, nós saímos de um estágio, digamos assim, onde o controle dos ativos era bastante deficiente, né, e chegamos no estágio atual, onde as distribuidoras têm que entregar para a ANEEL uma base de dados geográfica com todos os seus ativos, né, com data de mobilização, enfim, com todas as informações de venda de energia também, ou seja, tudo aquilo que interessa para a ANEEL, do ponto de vista tarifário, tem que ser entregue para ela. Evidentemente que o estágio das empresas não é o mesmo, né? Então, tem empresas que estão no estágio mais avançado, onde essas informações estão mais bem consolidadas, enfim. Tem outras que a gente sabe que tem dificuldades para isso, né? Neste processo que a ANEEL vem fazendo, aí, aprimorando ao longo do tempo, né, surgiram diversas situações onde, né, o Carlos comentou um pouco aqui, onde você tinha ativos, né, existiam ativos no campo que não estavam contabilizados, existia o inverso, ativos contabilizados que não existiam no campo, e essas coisas vão sendo ajustadas ao longo do tempo. Né? Mas ainda existem algumas dificuldades. Né? Um ponto que as empresas reclamam muito, e é um problema da regulação, é que muitas das regulamentações que a ANEEL fez, ela falou assim, olha, eu quero que seja dessa forma, só que para atender a regulamentação eu precisava saber disso no momento que eu fiz o investimento, né, para ter os controles necessários para dar as informações que a ANEEL quer ter. Né, e isso nem sempre acontecia. Então, você fez o investimento, já que o processo de revisão é cíclico, né, a cada 4, a cada 5 anos, quando chegava no momento da revisão, a informação que eu precisava ter já não tenho mais. E aí isso gerou prejuízo para as empresas, gerou muita perda, muita glósia e tudo mais. Né. Esse é um processo que tem aprimorado aí ao longo do tempo, né. O que a gente observa por parte das empresas é que muitas das últimas revisões que aconteceram, e esse processo da base de remuneração passou assim, numa situação bem tranquila, né? Talvez o Carlos, pelo conhecimento que ele tem, ele possa comentar mais sobre isso lá, enfim. Mas é um ponto realmente de preocupação de todas as empresas, como é que eu faço para controlar esses ativos. Né?
Era comum a gente ver empresas, no momento da revisão, dizer o seguinte: olha, minha obra está pronta, mas eu não consegui encerrar minha obra e, com isso, eu não consegui entrar na minha base de ativos. Né? Então, são coisas que hoje não são mais admissíveis. Né? O que as empresas têm feito, muitas delas têm feito? Têm criado na sua estrutura áreas de controle de ativos. Né? Em algumas empresas, até a nível de diretoria de gestão de ativos, né? Dado a importância que é esse fato, né? Ou seja, você está fazendo um investimento e correndo o risco de não ter isso devidamente remunerado. Né? Então, é um ponto bastante preocupante, e eu diria que hoje as empresas tentam fazer isso de uma forma mais eficiente. Né? Só para comentar também, para a gente lembrar, né? Ou seja, mesmo no setor de transmissão, onde eu tenho uma rede muito menor, né? Ou seja, né, da proporção, comparando com a distribuição, que seja de água ou de energia, né? A gente teve problemas. Né? A gente viu aí, quando houve esse processo aí, da medida provisória 579, e houve questionamento por parte de muitas empresas aí, já que não reconheceram os ativos das empresas, isso rolou, foi para a justiça e tal, e depois o governo acabou chegando a um acordo aí para reconhecer alguns ativos que, em princípio, não haviam sido ainda reconhecidos. Né? E depois nós, consumidores, estamos pagando essa conta aí através das nossas tarifas de energia. Né? Mas, enfim, é um processo que ele tem dificuldades também, mesmo numa empresa com ativos teoricamente mais fácil de controlar, da sua menor diversidade. Né? Mas no setor de distribuição, sem o uso das ferramentas de tecnologia que a gente tem hoje, realmente fica praticamente impossível fazer isso. Né? Mas é um ponto realmente de atenção que eu acho que todos nós temos que aprender aí com as soluções boas que existem aí já no mercado. Obrigado, Zé Albino. Por favor, para Deval. Bom, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de trazer aqui alguma experiência para dividir com vocês. Agradecer ao Jonas, ao Ministério das Cidades, aqui através do Hernani, né? E eu gostaria de abordar esses dois pontos, trazendo olhar para como está hoje o setor de saneamento em relação aos ativos. Né? A realidade é que eu diria que 99% do setor não conhece os seus ativos. Eu que tenho andado o Brasil inteiro, Nordeste, mesmo a própria Sabesp, que eu presto muito serviço, tem muita coisa que não se conhece. Então, quer dizer, como fazer a gestão de ativos, como trabalhar isso em termos de custo na tarifa, se tem muitas dúvidas. Né? Então, voltando para o tema do evento, que é a eficiência energética, na realidade, a melhor eficiência energética é realmente reduzir perdas, porque você deixa de perder água, deixa de perder investimento em produtos químicos, deixa de perder energia. Então, mas para isso você precisa conhecer o que se opera. Eu ouvi um comparativo interessante nesses debates que eu tenho participado. Imagina se a gente não tivesse um bom conhecimento da malha aérea e os aviões voando soltos por aí. Né? Quer dizer, a mesma coisa é o seguinte: hoje nós operamos os sistemas de saneamento por tentativa e erro. E os índices de perdas estão aí por conta disso. Né? Então, acho que muito mais que o regulador tem que conhecer os ativos, é o regulado. O regulado é que tem que operar. O fato é o seguinte: eles são operadores. Então, se eles são operadores, eles têm que conhecer o que estão operando. E a realidade também passa pelo próprio setor privado. É muito difícil, quando você assume uma concessão, reduzir perdas. Teve um evento, a semana passada, da Bicom Sindicom, que eu fui assistir, e que tem sistemas que, em 5 anos de investimentos, com privado em cima, conseguiu reduzir perdas de 62% para 47% em 5 anos. Quer dizer, não é fácil reduzir perdas. Precisa realmente de muita energia e tem que mudar o conceito. E aquele exemplo que foi dado aqui de aproveitamento energético, quem dera todo o sistema fosse por gravidade, como ele mostrou, né? Na realidade, é o contrário. A gente bombeia tudo. Né? E muitas vezes, foi citado aqui, colocar uma VRP na saída do reservatório. Quer dizer, isso é um absurdo. Né? Quer dizer, porque não se tem gestão de rede. O certo é que a VRP fique lá na ponta. Né? Então, eu, quando vejo um sistema com uma VRP na saída do reservatório, eu fico de cabelo em pé. Né? Porque, na realidade, não é essa. Então, nesses dois aspectos, é o seguinte:
Acho que, como foi dito aqui, o setor elétrico já está há 20 anos trabalhando com isso, né? Então, nós temos muito o que fazer, nós temos que realmente, os agentes reguladores têm que realmente exigir uma eficiência cadastral. Acho que as informações têm que estar todas georreferenciadas, não só as questões físicas, nós precisamos trazer as informações para um sistema georreferenciado. Eu, fazendo projeto em vários locais, é usual se ter uma bomba, um conjunto motor-bomba, que ninguém na companhia sabe o modelo, não sabe ponto de funcionamento e tal. Como é que nós vamos operar um sistema se a gente não conhece o sistema, né? Então, eu acho que o Carlos foi muito feliz aí na sua apresentação, trazendo essa busca de eficiência, né? E eu só tenho aqui um comentário sobre a apresentação dele que eu gostaria de fazer, é que a gente fala sempre em excelentes modelos econômicos para calcular a tarifa, mas ninguém valoriza a confiabilidade do CAPEX, ninguém valoriza o projeto de engenharia. Sem um projeto de engenharia eficiente, como é que você define o CAPEX, né? Então, fazer um modelo econômico, ele é padronizado. Agora, o difícil é ter uma eficiência de qual é a melhor capacidade de investimento em cima de um projeto de engenharia. Eu saí um pouquinho do tema, mas eu acho que eu quis abordar um pouco a experiência, que é o objetivo de dividir aqui com vocês. Mas acho que, de alguma forma, eu respondi as duas perguntas. Boa tarde a todos, boa tarde aos componentes da mesa e agradecer também ao Ministério das Cidades pelo convite, no nome do Hernani, sobre como que anda a gestão de ativos no setor de saneamento. A gente vê que é algo ainda muito inicial, depois que nós fizemos a revisão tarifária da CAESB, que conseguimos fazer todo o levantamento de ativos e a validação desses ativos por meio o levantamento dos ativos pela CAESB e a validação pela DASA, nós nos tornamos a primeira agência reguladora e a primeira prestadora de serviço a conseguir fazer esse trabalho, e é algo realmente que precisa ser desenvolvido no setor. A gente está falando aqui que a ANEEL tem 20 anos que faz essa regulação, mas tem um outro dado que talvez se torne ainda mais relevante do que esse. Desde 1950, o setor elétrico já trabalha com um plano de contas. Então, já se tem uma padronização do setor elétrico. Na década de 70, a partir da Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, esse normativo passou por uma ampla revisão e continua sendo trabalhado de lá para cá. E, na apresentação do Carlos, nós podemos perceber o quanto é importante dois aspectos. A contabilidade, e aí, no caso, a gente fala de contabilidade regulatória, que ela traz não só os dados da contabilidade societária, como também as informações que o regulador precisa para diminuir a assimetria de informação. E, por outro lado, também o controle patrimonial. Essas duas vertentes elas têm que andar juntas, porque não adianta você trabalhar em um só desses lados, porque você tem que fazer essa conciliação físico-contábil para realmente atribuir um valor correto à remuneração, um valor correto à tarifa. Quando a gente fala do setor elétrico, a gente vê que a parcela A ela tem um componente muito alto no valor da tarifa, mas dentro do setor de saneamento, essa parcela A não é tão grande. Então, o valor dos ativos ele ainda se torna mais expressivo dentro do valor da tarifa. No cálculo que nós fizemos para a CAESB, dentro do valor da parcela B, que inclui ali a remuneração dos investimentos e os custos operacionais, os investimentos eles respondem por praticamente 50% do valor da tarifa. E desses 50%, 70% referem-se a redes. Então, a gente vê o quanto isso é difícil de se mensurar, até porque é uma outra peculiaridade aí do setor de saneamento. No setor elétrico, para a gente ver a distribuição, você vai na rua, olha os postes e vê lá a fiação. No setor elétrico, como que você vai saber qual que é a tubulação, qual que é o diâmetro, o que foi utilizado ali? Então, é uma outra dificuldade para fazer o levantamento. Você tem que aproveitar momentos de obras para poder levantar qual que é o material que foi utilizado naquele determinado momento, fazer estimativas e ter um cadastro adequado, que
que aí você consegue essa comparação. Como o setor de saneamento básico nunca teve essa exigência, isso nunca foi feito de uma maneira padronizada. Então, nós temos diferentes tipos de informações. Quando a gente vai buscar o cadastro das empresas, isso é demonstrado de maneira nítida como a gente não consegue ver o que está dentro do registro patrimonial e contábil do prestador de serviço e aquilo que a gente vê efetivamente de instalação física em operação. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido, pela representatividade que isso tem na tarifa e como a gente avançar de maneira rápida nesse sentido é um outro desafio ainda maior. Porque quando a gente fala de universalização, a gente tem que olhar o valor que a gente precisa de investimento, o tanto que a gente quer de qualidade e o tanto que a população está disposta a ter de aumento na tarifa, porque isso também vai ter um grande impacto. Então, como a gente chegar nesse determinado momento que o setor elétrico já está, mas com essas grandes dificuldades que a gente tem no setor de saneamento, é algo que precisa ser trabalhado e que trabalhar esse tema de uma forma a se resolver em 5 anos é praticamente impossível. É algo que precisa de um tempo de maturação, mas que a gente tem que avançar nesse sentido. Muito bem. Mais aqui uma pergunta. Queria fazer aqui para o senhor José Gabino. Nós temos no setor de abastecimento de água, muitos dos ativos, dos investimentos realizados, dos ativos que deles decorreram, feitos com recursos do orçamento público, orçamento fiscal, né? Grande maioria orçamento geral da União, né? Como não há uma gestão adequada e um controle, se mistura com aquele ativo que é decorrente de investimentos pagos e remunerados, né? E para fazer agora um levantamento disso, e sobretudo para verificar o impacto na tarifa, né, o recurso do OGU não deveria impactar na tarifa, enquanto que o de empréstimo, sim. Como que o setor elétrico fez para resolver essa questão quando entrou o trabalho da ANEEL? Na verdade, como foi lembrado aí pelo Cássio, o setor elétrico já tem um processo de fazer essa parte de controle contábil já bastante antigo, né? Então, existia já uma figura chamada de obrigações especiais. Então, todo recurso que entrava de terceiros, que não era investimento da própria concessionária, estava lá contabilizado lá um determinado montante em obrigações especiais. Então, ou seja, na verdade, você não controla exatamente qual é o ativo feito com o dinheiro do consumidor ou com o dinheiro do governo, né? O que você controla é quanto que você tem de recursos financeiros naquela conta. E quando a ANEEL vai fazer a conta, então, da base de remuneração, ela vai dizer, olha, você tem o investimento vai de quanto? É de 1 milhão, mas tem uma parte aqui desse investimento que foi custeado por outros, não foi você. Então, eu abato disso e aí você resolve, digamos assim, questiona essa questão, né? Então, esse é um processo, mas, como já disse, já é a tradição no setor elétrico, não é novidade, né? Para Deval, uma questão. Nós temos a seguinte situação. Quando você vai fazer a remuneração de ativo no setor elétrico, você está fazendo para remunerar empresas privadas, né? Na distribuição, a grande maioria, né? Quase totalidade, né? Isso gera lucro para pagar a empresa privada, onera os usuários, evidentemente, né? Mas no setor de saneamento, a maioria das empresas são públicas, né? Então, será que a falta de gestão de arquivo não decorre de uma visão de que não tem que remunerar, já que é público, né? Será que não foi isso que ocorreu? E daí você não faz esse controle necessário? E como reverter esse quadro na situação em que nós estamos hoje? Não tenho dúvida que a não exigência acabou deixando essa liberalidade de não ter esse controle. Agora, fica muito claro que se está perdendo dinheiro com custos operacionais, né? Então, se nós não, nesses ativos que foram implementados com dinheiro público, não fizermos uma boa gestão, nós estamos usando mal o dinheiro público, né? Então, eu tenho aqui uma questão em relação a isso, é que
como nós não temos hoje um controle adequado dos ativos, principalmente nas operadoras públicas, não se tem também um programa de renovação de ativos. Então, a gente fica correndo atrás do rabo. Então, como a gente não tem o controle do ativo, eu não sei o que eu preciso renovar para otimizar. Eu participei de uma licitação na Sabesp, onde realmente tinha até um financiamento, onde o objetivo era conhecer melhor os ativos do sistema adutor, para verificar se equipamentos que estão rodando há 50, 60 anos, se o custo operacional não seria melhor trocar o ativo. Por quê? Numa lógica, hoje nós estamos cada vez mais com equipamentos eficientes. Só de olhar para isso, a gente já pensa, olha, um equipamento de 60 anos, com certeza vai ter um rendimento melhor se a gente trocá-lo. Agora, qual o pagamento? Então, isso é um retrato que refere-se exatamente ao que você falou, né, Hernani? Como foi colocado lá o ativo e não se tem uma cobrança sobre os custos operacionais antes da entrada das agências, então é o que nós íamos fazendo. Então nós precisamos realmente conhecer os ativos e fazer programas claros. Eu não sei até se na CAESB nós temos um programa de renovação de ativos dentro da tarifa, mas eu sei que hoje a Sabesp deveria trocar muito mais rede por conta de vazamentos do que ela tem feito. Então, a renovação de ativo está atrasada em relação ao que deveria ser feito. Obrigado, Pradeval. E eu queria aproveitar a parte final do Pradeval para fazer uma pergunta para o Cássio, envolvendo aí a CAESB e a ADASA, né? Primeiro, se depois dessa rodada vai para a plenária, tá? Primeiro, se tem esse processo de renovação de ativos implementado na CAESB. E segundo, se há alguma iniciativa no sentido de fixar, né, a idade média, né, das infraestruturas para poder você propor isso para renovação por parte dos prestadores de serviço. A gente fez a primeira revisão tarifária, finalizamos em 2016 com o levantamento dos ativos. Agora, em 2020, nós já estamos indo para a terceira, a segunda foi em 2016. A terceira revisão, ela prevê que será utilizada a contabilidade regulatória, que já está em implantação durante esse ano. Ano que vem será obrigatória. E também o controle patrimonial, que é algo que a gente ainda está trabalhando para conseguir fazer essa vinculação físico-contábil. O mundo perfeito dentro dessa regulação, o que seria? A gente conseguir fazer essa vinculação físico-contábil de todos os ativos e, de preferência, tendo o georreferenciamento de todos eles para que a gente pudesse fazer o acompanhamento. Dentro desse mapeamento, e isso tudo eu trabalho, é uma evolução, não é algo que a gente consiga fazer da noite para o dia, então a gente tem que ir passo a passo dentro desse processo. A partir desse momento, a gente consegue visualizar dentro da rede qual que é a rede que tem o maior período que ela foi instalada, qual que já está totalmente depreciada, e a partir daí também trabalhar aspectos, inclusive, de perdas. A CAESB tem um programa de redução de perdas, deve ter sido falado aqui, infelizmente eu não pude participar, mas que dentro desse projeto de redução de perdas é previsto a setorização das redes, para que você consiga, de uma maneira mais adequada, vislumbrar em qual setor você está tendo o maior número de perdas e atuar diretamente naquele setor. Então, dentro desse sentido, a partir do momento que a gente consegue evoluir nesse caminho e ter aí o georreferenciamento, você consegue trabalhar em qual lugar você vai ter que fazer o seu investimento e aquele investimento te proporcionar um resultado financeiro e econômico melhor. Nós não temos ainda dentro da tarifa essa previsão do tipo de investimento. O que a gente trabalha hoje é que todo o plano de investimento que foi feito pela CAESB, que está previsto dentro do nosso plano distrital de saneamento básico, é para tentar melhorar, aprimorar o sistema
e buscando aí chegar sempre à universalização, que aqui no Distrito Federal a gente está faltando um pouquinho aí para aprimorar na questão do esgotamento sanitário. Mas é isso aí. Ok, Cássio, muito obrigado. Eu vou passar para a pergunta das plenárias, mas eu perguntaria ao Carlos se ele quer fazer alguma colocação sobre essas palavras que foram ditas até agora. Eu vou fazer algumas considerações aqui rapidinho também. Uma primeira consideração que eu acho que a gente tem que fazer para diferenciar setor elétrico do setor de saneamento é a questão da verticalização das distribuidoras. No caso, no saneamento, a gente tem todo o sistema verticalizado. As estaduais são geradoras, ou captam água, transmissoras, fazem a adução da água, e distribuidoras da água, né? da água, principalmente, né? Além do esgoto. Tá? Agora, no setor elétrico, esses ativos foram separados lá no início dos anos 2000, até participei no Grupo Rede. Então, hoje não se tem mais a figura do gerador, transmissor e distribuidor dentro da mesma entidade. Né? Por quê? Para não aumentar os custos do mercado regulado. Existe no setor elétrico, sabe-se que a geração é um mercado competitivo, a transmissão é um mercado regulado de uma forma regulada diferente, e a distribuição é um mercado extremamente regulado, onde eu tenho uma única área de concessão. Tá? Então, por isso se resolveu tirar desverticalizar essas empresas. O Cássio comentou, por exemplo, que a figura dos ativos dentro da tarifa de água é em torno de 35%. No setor elétrico, até dados da Abrad, em torno de 6% a 7% são ativos. Então, de cada R$100 que eu pago no setor de saneamento, 35 aqui na CAESB vai para gerir os ativos que estão distribuindo aí e também gerando e aduzindo água, né? De 35 só para rede de distribuição. Então, para tu ver, comparativamente, o setor elétrico a gente está falando de 6% a 7%. Então, essa é uma grande diferença. Tá? E tu vê a grande parcela que tem. Uma outra grande diferença é que no setor elétrico a geração é paga. Né? A gente não tem outorga pelo uso da água ainda. E talvez esse seja um rumo que a gente tenha que percorrer doloroso para reduzir perdas. Né? Mais uma outra questão que eu colocaria ali, que o Cássio também tocou, é que a gente tem rolos na ANEEL e no setor elétrico já bem consolidado de documentos e matrizes e relatórios que necessitam, o controle patrimonial, o relatório de contabilidade. Então, isso já está bastante massificado dentro das empresas. Então, o Gabino colocou também empresas que melhor e que pior gerem isso. E o último ponto que eu queria colocar é o seguinte: o ativo hoje, que está 100% depreciado, como o Luiz colocou, ele não gera nenhuma remuneração para a distribuidora. E é isso que ela tem que entender, que é o risco regulatório para ela. Esse ativo que está há 50, 40 anos aqui embaixo da rede, ele só está gerando custo para ela. Ele não gera remuneração do capital. A forma de regulação do custo, pelas metodologias consagradas, é um custo teto. Se eu extrapolar o custo, eu não ganho mais nada com isso. Então, eu estou extrapolando um custo e tenho que tirar de outras áreas. E daí do investimento. Já o ativo que não gera retorno nenhum, ele não me gera EBITDA, ele não me gera retorno. Então, eu tenho uma perda dupla. Eu aumento o custo pelo ativo antigo e, do outro lado, eu não tenho remuneração nenhuma para gerir esse ativo. Então, é uma perda dupla para a concessionária. Por isso que ela tem que gerir o ativo dela corretamente. E é isso que as distribuidoras de energia já estão na frente, já navegam nesse oceano de conhecimento e entendimento desse setor. Setor de redes é um setor de gestão de ativos. É isso que os concessionários têm que entender. Então vamos para a pergunta. Eu pediria que quem for fazer pergunta se identifique, por favor, e diga para quem é a pergunta, por favor. Bom, como estavam falando muito em perda, onde a gente pode chegar? Então, vocês já podem tirar 15%, que é por causa das nossas caixas d'água e da tecnologia de medição que a gente tem hoje. Então, nosso problema se reduz a 24%, que são os vazamentos. Nossos problemas não estão nas redes, eles estão nos ramais. Aí a primeira pergunta: os ramais são considerados ativos ou somente as redes? Né? E nós temos que considerar que o setor de saneamento ele tem um legado. As estatais foram criadas para implantar um sistema que não tinha e agora mudou as regras do jogo, mas os grandes técnicos, os grandes profissionais estão lá dentro. As privadas estão, e é bom a privada estar, e ela também não está conseguindo reduzir perda, eu já visitei algumas. Então, o problema não é público ou privado, a questão é cultural, e ela não está nas redes. Mais alguma pergunta?
Rita. Eu achei muito interessante o engenheiro Gabino falar que o setor elétrico, as empresas do setor elétrico têm departamentos de gestão de ativos. Eu sei também que têm departamentos de regulação e eu vejo que o setor elétrico rapidamente, quando eu digo rápido, não sei se são 10 anos ou quantos anos são, mas as empresas prestadoras de serviços, as concessionárias, se organizaram para atender ao regulador. E a minha pergunta aos palestrantes do setor da água é se veem também, se conseguem ver 2030, 2035, onde as empresas da água também têm um departamento de regulação para prestar informações, ou seja, cada empresa, cada prestador de serviço e um departamento de gestão de ativos, ou se veem isso como isso não é para a gente, ou isso não é connosco, era só a vossa visão. Vamos então para responder essas perguntas. Tem mais uma ali. Quer fazer mais uma? Não seria bem uma pergunta, mas um comentário, né? Até em cima do que o Luiz falou, eu vejo assim, dentro do próprio Ministério, uma separação em relação aos projetos. Então, apesar de já haver, né, uma discussão sobre eficiência energética há muito tempo, não vejo ações concretas assim no sentido de se exigir os projetos, né, com recursos do Ministério visando a eficiência energética. Então, você não vê na FUNASA e nem vê, né, com recurso do GU ou financiado também a exigência que os projetos contemplem a eficiência energética. Então, eu vejo essa dicotomia aí. Eu quero deixar, né, como sugestão... Isso não foi um comentário, foi uma provocação ao coordenador da mesa. Não, é uma proposta, Hernani, porque eu vejo isso há muito tempo, né? A gente está participando há muito tempo aí. Eu vou te responder porque tem novidade nisso daí. Então tá. Começar pelo seu Zé Gabinho. Enfim, eu não sou do setor de água, mas só para comentar como é que eu vejo que essa coisa evoluiu no setor elétrico, né? Eu acho que o fato da privatização foi um fato importante porque novos agentes começaram realmente a ficar mais preocupados com os resultados. Enquanto era todo mundo de governo, ok, enfim, é claro que eu quero que dê lucro, mas se não der também, tudo bem e tal. Na medida que você teve agentes privados, essa preocupação ficou maior. Não, eu quero ter resultado. Se eu fiz um ativo e a ANEEL não reconheceu, eu preciso mudar essa situação, não vou aceitar isso. Então, acho que esse foi um fato que foi importante também. O outro fato também foi a regulamentação que a ANEEL passou a implementar, que não existia antes, tornando muito mais exigente o resultado das empresas, enfim, não só do ponto de vista de qualidade também, mas resultados econômicos. Né? Só para vocês terem uma ideia, ou seja, nós tivemos uma renovação de concessão das distribuidoras, agora recente, das distribuidoras que existiam já quando foi implementada a lei, e para essas empresas, enfim, né, que não foram privatizadas, elas tiveram um contrato de 20 anos com possibilidade de prorrogação. E aí a lei agora, que precisava prorrogar isso, agora ano passado, e aí a lei diz o seguinte, olha, tudo bem, mas é sobre condições que a ANEEL vai estabelecer. E no novo contrato de concessão tem condições muito exigentes. Então, mesmo as empresas públicas, né, que teoricamente não teria essa preocupação, hoje ela corre o risco de perder a concessão dela se ela não apresentar indicadores econômico-financeiros, né, não mostrar resultados efetivos. Então, essa parte da regulamentação, eu diria que ela é fundamental para que você consiga fazer realmente que todo mundo reaja, digamos, positivamente e faça com que se mude o status quo da situação. Então, eu queria concordar com ele, eu acho que vai depender de a regulação avançar. Né? Quer dizer, ninguém se mexe se não for cutucado. Né? Então, acho que isso é uma tendência futura. Quanto tempo vai depender de como for a visão que o próximo governo vai ter para o saneamento. Eu acho que aí é o diferencial. Então, se a gente tiver um presidente que realmente vai ter o saneamento como plano de governo, aí nós vamos avançar. Eu queria fazer um comentário ao Cássio. Nós estamos fazendo o plano de perdas das CAESB. Minha empresa está no consórcio contratado. E tem uma questão que hoje a gente consegue, com as tecnologias, realmente conhecer o ativo que está mesmo enterrado. Quer dizer, hoje nós temos ajustado os modelos hidráulicos que estão chegando muito próximo da realidade. Então, com tecnologia, a CAESB já está com toda a rede georreferenciada, com medições de vazão. E eu discordo um pouco do que você falou sobre 15% na submedição e
e na caixa d'água. Nós medimos Ceilândia, um dos setores aqui do Distrito Federal, que tem muito roubo de água, né? Porque ali tem uma região muito que tem muitas invasões, né? E lá a perda deu 49,2% comparado a medição de entrada em relação aos micromedidores, tá certo? Então, pode ser que o parque de hidrômetros tenha uma defasagem, mas realmente as perdas são muito altas. E eu acredito que a perda média no Brasil é muito maior que 37%. Esses dados são declarados. Eu tenho aqui umas questões quanto ao SNIS, quer dizer, que é um dado declarado. Como é que alguém que não tem micromedição nem macromedição declara uma perda? A matemática eu não conheci. Essa matemática eu não sei como é que faz. Então, nós temos realmente que conhecer os ativos e operar os ativos. O concessionário é um operador. Para operar, ele tem que conhecer. Para falar da questão da CAESB, como que essa questão das perdas, eu acho que já falou sobre tudo. Um outro ponto que... os ramais, eles fazem parte da base de ativos, eles são considerados e fazem parte da remuneração. Quanto à questão do Pádua, o levantamento que ele fez, eu gostaria de falar da própria ADAS. A gente sempre procura fazer o trabalho da maneira mais técnica possível e é encaminhado dessa maneira a diretoria colegiada, que aí toma a decisão com base naqueles dados. Quanto ao outro questionamento da Rita, que ela perguntou como que as empresas de saneamento estão lidando com essa questão da regulação, aqui eu posso falar sobre a CAESB, a Copasa e a Sabesp, que eu tenho um conhecimento maior, que as empresas já trabalham nesse sentido de ter um setor que trata da regulação, que tem um setor específico para isso. Dentro da CAESB, isso foi de suma importância, fez com que a informação ela trafegasse de uma maneira melhor e mais clara, porque a partir do momento que o ente regulador ele tem um setor específico dentro da companhia com que ele possa se comunicar, o fluxo de informações ele fica mais fácil. E, além disso, isso possibilita a companhia a trabalhar no sentido do que o Carlos falou, que é ela entender as regras, conhecer as regras e trabalhar no sentido de que ela possa maximizar os seus resultados a partir disso. Essa é a nossa ideia também, e o que a gente pensa, eu também penso exatamente como o Carlos, o negócio das companhias, das prestadoras, é realmente a gestão de ativos. Com uma gestão de ativos adequada, você consegue reduzir perdas, você fazendo o investimento em um montante adequado, que seja, no mínimo, superior às baixas anuais que você faz, você vai manter crescente a sua remuneração anual, e isso faz com que você entre num ciclo virtuoso. Essa que é a grande intenção da agência reguladora, é trabalhar para que a gente consiga diminuir aí as assimetrias de informação, auxiliar o prestador de serviço a ser cada vez mais eficiente, para que ele possa ter ali uma remuneração adequada, mas que, de uma outra maneira, ele não pratique tarifas exorbitantes e as tarifas ali sejam módicas o suficientes para que o usuário possa pagar dentro daquela qualidade de serviço que a reguladora colocou dentro do seu contrato. Bom, acho que já foi bastante falado, eu só faço um adendo aqui referente à metodologia tarifária, né? Então, a gente tem esse instrumento e ele tem que ser aproveitado pelas concessionárias. Então, a gente não está aqui fazendo nenhum discurso contra a privatização. Pegando o setor elétrico, que ele é um espelho da distribuição, né, de água, e do setor de saneamento, ele está sendo muita coisa copiada, é uma questão de análise de risco mesmo, né? O risco está em cima das concessionárias públicas, né? Elas estão desaparecendo, ponto. Primeiro, porque não tem indicadores de qualidade, como o Gabino colocou, a ANEEL, pela nota técnica 175, ela criou mecanismos de qualidade e de sustentabilidade econômica. As do grupo Eletrobras, todas elas estão reprovadas. A C3E do Rio Grande do Sul está mal. As únicas que ainda conseguem se equilibrar é a Copel e a CEMIG. SEB também ainda está um pouco abaixo, mas, enfim, é só uma questão de análise estatística. A gente só está colocando dado puro de análise, não há nenhum discurso pró e contra a privatização.
Sobre perdas, eu acho que o Luiz já deixou bem claro aqui, então, e o Cássio complementou que a questão é a seguinte, a concessionária tem que entender, ela entendendo que perda é ruim para ela tem que trocar o ramal, então. Se o problema é o ramal, troca o ramal, não vá fazer obra de captação que você está perdendo dinheiro. Ela tem que focar, então a única coisa é que a estratégia dela de gestão está errada, ela tem o diagnóstico, mas não tem estratégia, então é isso que ela precisa aprimorar. Bom, Neide, só para dizer para você o seguinte, no manual de programa de investimento com recursos do FGTS, já foi introduzido o componente eficiência energética desde as últimas 2 ou 3 chamadas públicas. 2 chamadas públicas. Inclusive, tem uma aberta, mudou até a IN agora, teve recebimento de proposta, agora mudou a IN e reabriu os prazos. O componente de eficiência energética está colocado, inclusive tem indicador lá colocado que tem que ser atendido. Entendeu? Se você não atender aquele indicador, você obrigatoriamente tem que ter alguma coisa para eficiência energética. Similar às perdas, que já é mais antigo. As perdas têm. Se você tiver um determinado nível de perdas, se você pedir água recurso para produção de água, você tem que, junto com o projeto, incorporar ações de combate à perda. Antigamente, você não podia nem acessar o recurso. Depois houve uma flexibilização, você pode acessar, mas tem que colocar as ações de combate à perda no projeto. Essa regra da perda de água vale para a OGU e para a FGTS. A regra da eficiência energética vale para a FGTS. No caso do OGU, não tem prejuízo, não está valendo, porque também não está tendo recurso de OGU para financiar. Mas a tendência é entrar no manual do OGU também essa regra de eficiência energética nos projetos. Não, tudo bem. Eu estou me referindo aos do Ministério das Cidades. Os da FUNASA, realmente, eu não tenho conhecimento, né? Agora, eu queria dizer que nós somos muito acusados de burocratizar demais os programas de investimento, né? Quando senta alguém de companhia de saneamento aqui, se a discussão for programa de investimento, o pau quebra em cima da gente, dizendo que nós somos burocratas, né? Por outro lado, a gente está sempre sendo chamado a colocar regras condicionantes nos programas. Então, a gente vive aí no limbo nessa questão, porque alguns acham que nós estamos dificultando, outros acham que a gente tem que fazer. Eu sou daquele que acha que a gente tem que realmente colocar algumas condicionantes. Mas o limite dessas condicionantes, a gente tem que tomar muito cuidado com elas, senão a gente exagera e os programas não avançam, o nível de investimento. Todos aqui sabem disso, o tempo médio de execução dos empreendimentos nosso chega a ser 7 anos, 6. O médio é da ordem de 5, mas tem obra que chega a 7 anos, quando, na verdade, poderia ser 3 ou 4 anos no máximo. Além disso, o nível de não execução é muito elevado. Nós agora estamos fechando vários contratos, vão ser fechados, existe uma portaria no governo para fazer esse levantamento de obras paralisadas. Dependendo da condição da obra paralisada, o contrato será encerrado, porque não está avançando. Tem contrato aí de 10 anos, 12 anos que a obra não foi encerrada ainda. Mas eu concordo que temos que buscar usar os investimentos como uma espécie de spend power, onde você coloca as condicionantes para melhorar a gestão, melhorar a operação, melhorar a qualidade. E vários já estão nos nossos manuais. O último foi exatamente o de eficiência energética que nós incorporamos. Isso me referindo aos manuais do Ministério das Cidades. Queria saber se tem mais alguma questão. Aqui, Alexandre. Bom, boa tarde. Eu tinha feito pela internet, mas eu fui chamado lá em cima. Bom, primeiro, parabenizar o evento e dar os parabéns à Rita e ao pessoal André, né, o pessoal Jonas e a Jéssica, o pessoal que trabalha com isso. E eu tenho uma pergunta que é mais direcionada para você, viu, Cássio? Exatamente como é que vocês estão trabalhando, e aí o Carlos podia ajudar. Como vocês estão trabalhando para fazer o procedimento de internalização nos ativos da companhia, por exemplo, a CAESB, dos recursos que são nossos aportados por OGU, por não oneroso ou por financiamento, né, que são subsidiados. Aquilo entra nos ativos da companhia, impacta
na tarifa, não impacta, diminui a tarifa, aumenta, como dissolve no tempo, não faz nada. Como vocês estão fazendo isso? Nós temos dois momentos aí. Primeiro é o que já existe atualmente e o que a gente pretende fazer daqui para frente. Daqui para frente, com a contabilidade regulatória e com o controle patrimonial, no momento do lançamento na contabilidade de determinado ativo e do controle patrimonial, você já pode fazer essa vinculação, se aquele ativo foi oneroso ou não oneroso. Isso, no momento da revisão tarifária, isso já vai entrar automaticamente, esse ativo não é contabilizado dentro da tarifa para remuneração do OC. O outro momento é de você fazer o levantamento de tudo aquilo que já existe e tudo aquilo que já foi pago até hoje. Esse é que é o grande problema, porque aí a gente tem que fazer todo o levantamento, buscar na contabilidade da concessionária, e aí foi tudo aquilo que eu falei para vocês. Os registros não são dos mais confiáveis possíveis. A gente tem aqui a CAESB, que é uma companhia bem organizada, e a gente vê em outras localidades informações muito piores. Aqui a gente já teve grandes dificuldades para poder fazer isso, mas quando fizemos o levantamento dos ativos, nós fizemos essa avaliação do que era oneroso e não oneroso. E o que é fonte de OGU, o que é fonte de PAC, ele não entra dentro da tarifa, isso não é remunerado, porque a função da remuneração do OC é justamente você remunerar aquele investimento que é oneroso que a companhia fez. Acho que o Cássio colocou muito bem. Um dos critérios de elegibilidade, né, da metodologia é exatamente saber se o ativo é oneroso ou não é. Né? Realmente a dificuldade é tu separar eles dentro de um laudo de avaliação, ou às vezes até de outros da contabilidade especificamente. Vou citar o exemplo aqui dos hidrômetros, por exemplo. O primeiro hidrômetro é pago pelo consumidor, né, no momento da nova ligação. Né? E muitas vezes as concessionárias, e várias concessionárias do país inteiro, jogam isso como receita direto. Muitas vezes nem contabilidade, nem patrimonialmente é lançado isso. Tá? Então, tu vê que confunde completamente isso. Então, o desafio aqui é normatizar. Tá? Esses recursos também que vêm de a fundo perdido do governo federal devem ser separados. Né? Isso não pode gerar uma receita, porque seria um enriquecimento quase fora de ilícito da concessionária. Mas a gente vê também que isso hoje é controlado muito, ou talvez nem controlado, a nível de concessionários no país inteiro. Né? E daí a gente está falando e daí, até complementando, que a gente não falou muito aqui, mas os SAMAIs e os demais do país não são quase nada regulados. Né? Isso é um problema que hoje a gente tem grave no país. Tá? A gente tem autarquias municipais que cobram tarifa, que a gente não sabe qual é essa tarifa, o porquê que essa tarifa é A, B ou C, e muitas vezes usando recursos públicos, etc. E daí sim, sem controle qualquer de regulação. Né? Posso citar o caso aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é onde eu mais conheço, que a Gergs, uma agência talvez a agência mais antiga do país, ela não regula o DEMAI de Porto Alegre e Caxias do Sul, talvez as principais cidades do estado. Né? Os maiores consumidores, a maior quantidade de consumidores do estado do Rio Grande do Sul é simplesmente não regulado. E aí a gente fala de tarifário, a gente não sabe a qualidade, etc. E várias reclamações de qualidade em Porto Alegre é recorrente. Então, enfim, é um desafio. Tá? É um desafio que a gente tem que evoluir com a contabilidade patrimonial, com o conhecimento dos ativos. Não tem outra forma. Né? Vamos lá, Saneago. Vamos lá. A questão da água é um pouco diferente do setor elétrico e do setor de telefonia. Primeiro, é só um pequeno detalhe. Água é saúde pública. Água é saúde pública. Isso segundo a Organização Mundial. Então, a gente não pode transformar isso em dados econômicos e sair fazendo conta. Por quê? Porque a gente está levando saúde para a população. É meu filho, é seu neto. A gente está levando água para ele beber. É uma coisa que é indispensável. Entendeu? Hoje, no estado de Goiás, a menor tarifa que tem é a de água, a de energia. E a de telefonia são as mais caras. Se você for falar na minha conta hoje, eu pago muito menos água do que... Entendeu? O dinheiro que vem a fundo perdido para as estatais é para fazer os investimentos de expansão. E a tarifa é só para remunerar o custo. Entendeu? Nunca foi exigido da gente isso. Certo? Agora está sendo exigido. Concordo plenamente.
Vamos fazer o controle? Vamos fazer um controle. Tanto é que a AESB tem um manual de contabilidade que foi feito aí, juntando todas as companhias e a referência na coisa. Agora, o setor de saneamento é muito mais lento do que o de energia e do que o de telefonia, por causa da infraestrutura, e porque a gente está tratando de água, né? Então, a pergunta, qual é a visão de vocês sobre isso? Por quê? Porque não se falou em saúde até o presente momento, só em números, tarifa, remunerar investimento, até parecendo que a água é uma mercadoria e que a gente quer ganhar dinheiro com a água, né? Tudo bem, tem que ganhar, tem que ser sustentável, mas ela tem um viés de saúde pública bastante grande. Outro detalhe para o colega ali, nós temos um laboratório de hidrometria que já ensaiou mais de 1.000 hidrômetros nesse último ano. Então, e fizemos teste em caixa d'água. A gente sabe o que está falando. Conheço o laboratório da CAESB aqui de hidrometria. Os caras são um profissional e a submedição deles é menor que a nossa, é 10%. Então, provavelmente, depois você me fala quantos vazamentos de ramal você encontrou lá, e aí a gente conversa. Bom, vou passar uma rodada para todos os quatro que podem abordar a questão que o colega da Saneago colocou e dizer as palavras, as considerações finais. Começar pelo senhor Zé Gabino. Ok, obrigado, Hernani. Eu acho que a questão, né, tentando não responder, mas, enfim, comentar o que ele disse, acho que nós temos que buscar eficiência, né, qualquer atividade, né? Pode ser numa atividade puramente econômica, ou pode ser lá no hospital, onde eu estou tratando de doente. Eu tenho que ser eficiente naquele trabalho que eu estou fazendo ali, até para que os recursos dispendidos ali sejam usados da melhor forma possível, né? O valor da tarifa que eu vou cobrar, você tem vários mecanismos de definir se vai ser mais ou se vai ser menos, né? No setor elétrico, durante muito tempo, você tinha, assim, a tarifa era, as diferenças de tarifa, digamos assim, os descontos, os benefícios, era pago pelos outros consumidores através de um subsídio cruzado, né? Mas recentemente entendeu-se que não deveria ser assim. Hoje você tem uma conta específica para isso, continua sendo paga por nós, não mudou nada, né? Mas, enfim, tem lá uma conta específica onde as empresas que têm mais subsídios, digamos assim, mais baixa renda e tudo mais, podem receber recursos para complementar a sua receita, né? Eu queria fazer um outro comentário com vocês também sobre a questão das perdas também, que é um outro aspecto que a gente está vivenciando no setor elétrico agora, uma outra ameaça que existe, né? A ANEEL, quando faz a revisão tarifária, ela deixa muito claro o que é que ela está considerando, qual é o custo dessas perdas de energia, né? Então, tem uma parcela lá que ela define como perda técnica, que isso aí seria inerente ao sistema, e a diferença disso que sobra é perda comercial, né? E a gente sabe que a grande maioria dessas perdas comerciais é fraude, furto e tudo mais, né? E tem um projeto de lei, já foi aprovado lá na Comissão de Defesa do Consumidor, lá na Câmara, dizendo que a ANEEL não pode botar na tarifa a perda de energia devido à fraude, porque isso aí é custo do agente, né? Se a ANEEL fizer isso, vai cobrar algumas empresas aí, principalmente as do Rio de Janeiro, por exemplo, do norte do país, onde a perda por fraude é um valor astronômico, né? Mas, ou seja, mas é uma exigência que a sociedade está fazendo, está preocupada com isso, enfim, está entendendo que não deve simplesmente aceitar as perdas como elas são, né? E para que todos nós sejamos mais ativos no sentido de reduzi-las, né? Então, é só mais uma lembrança aí para vocês. Muito obrigado. Bom, eu queria começar a colocação sobre a questão da água. O meu discurso é que saneamento é saúde pública preventiva. Isso é básico, né? E o que a gente não pode esconder por trás disso é ingerência política nos operadores de saneamentos públicos, né? Não tem sentido diretores de companhias estaduais indicados por gestores estaduais ganharem 50 mil reais. Nem no setor público se ganha 50 mil reais por mês, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Isso é recorrente no Norte e Nordeste e que com 70% de perdas. Então, tem um desequilíbrio. Não adianta a gente ser ineficiente, usar mal o dinheiro público, isso tem que ser realmente regulado. A tarifa tem que ser justa. Se tiver que ter algum subsídio para fazer saúde pública, que isso saia do Ministério da Saúde, tá certo? Então, tem que ter uma lógica. Então, você tem que pagar a tarifa justa e tem que fazer a função do saneamento, que é saúde pública preventiva. Quanto à questão da perda, quando fiz o comentário, eu não falei do ramal, eu falei da submedição e da caixa d'água. O que nós estamos fazendo é comparando macromedição com micromedição. Então, o ramal está aí dentro. Então, nesses 49,2% de perdas, estão as perdas no ramal.
O que eu quis dizer é que eu não sei da submedição do hidrômetro da CAESB, porque eu estou comparando a submedição. A medição da macro eu que fiz, então o equipamento está ferido e está conferido, então a diferença de uma para outra. Então os ramais estão nessa perda que eu falei. E realmente você tem razão, a maior perda é no ramal, eu não tenho dúvida. Estudos dizem que 70% das perdas são ramais. E, como foi dito aqui, para mim, ramal é ativo também. Então, se vai trocar rede e ramal, quando você renova ativo, você troca o ramal também. Não, mas esse é o correto, né? Então, mas o que nós estamos falando de eficiência, né? Quer dizer, se você quer fazer um trabalho de eficiência, você tem que trocar rede e o ramal. Agora, você vai fazer gambiarra no ramal, aí é gambiarra e não é operação. Para mim, o bom operador faz o serviço direito, tá certo? Mas quem contrata a iniciativa privada? Então... Tá bom. Gente, eu só vou pedir desculpa, eu estou com voo, eu estou saindo, eu vou agradecer mais uma vez, Hernani, a Rita, o Jonas, e estou à disposição aí, se tiver alguma pergunta por e-mail, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado. Pediria então ao Cássio que fizesse aí a abordagem sobre as questões e as suas palavras finais. Bom, eu gostaria de agradecer as perguntas também, que ajudam a enriquecer bastante aqui o nosso debate. Tudo que foi falado aqui, eu acho que demonstrou o quanto que o setor precisa evoluir. Nós temos um caminho longo aí pela frente. Eu espero que a gente possa ter, dentro da regulação, uma atuação que favoreça o concessionário a sempre melhorar a sua eficiência. A gente, na DASA, e eu espero que seja uma visão de todos os reguladores, pelo menos com vários que eu conheço e converso, tem essa mesma visão, que é tratar a água assim como a Organização das Nações Unidas trata, como um direito, a água e o saneamento é um direito de todos. A gente trabalha nesse sentido. Tivemos aqui em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água, que deixou isso mais claro ainda para a população, para as entidades, para as organizações. Mas também não podemos nos esquecer de que a água também é um bem econômico. A partir do momento que começa a faltar água na torneira de cada um de nós, a partir do momento que a gente tem que captar água cada vez mais longe para poder entregar água, isso fica cada vez mais claro. Então, a gente tem que entender também que a água tem um valor econômico. E isso é expresso dentro da tarifa. É a única forma que a gente realmente tem de cobrar, utilizando aquele conceito que é tradicional de poluidor-pagador, mas que quem realmente consome a água é quem tem que pagar por ela. Então, nada melhor do que esse valor seja expresso na tarifa. A partir do momento que a gente começa a colocar isso ao governo que tem que pagar, que tem que fazer todos os investimentos, você começa a colocar na mão de uma outra pessoa que pode não ter aquele recurso disponível, pode não fazer o investimento necessário, uma responsabilidade que não seria diretamente dele. Então, nós como reguladores entendemos que os investimentos são responsabilidade da concessionária e ela tem que fazer isso por meio da tarifa. E é isso que nós procuramos assegurar, uma tarifa que seja suficiente para cobrir os investimentos, que ele faça de uma maneira prudente e organizada. Bom, senhores, só complementando aqui o que o Cássio colocou, acho que colocou muito bem, a gente está falando aqui de um fórum de eficiência, né? Então, eficiência subentende fazer mais com menos, né? Então, é isso que a gente tem que botar em mente. A gente está aqui tratando do futuro do saneamento, principalmente no caso aqui de fornecimento de água para uma população crescente com recursos que estão escassos, né? A gente está com constante problemas de déficit hídricos, chuvas abaixo da média, etc. Então, o que a gente está tentando fazer é exatamente criar meios de garantir uma oferta a preços módicos, e daí a regulação econômica está exatamente ao encontro do que o colega estava falando. A gente está prevendo como fornecer água a preços baixos para a população mais carente ou para a população que fica exposta no momento de déficit. Então, a gente está exatamente nesse sentido. Tá? A gente caminha exatamente nessa ideia. A eficiência vê isso. A regulação tarifária é exatamente a esse encontro que vai.
prevê a eficiência do prestador para que ele forneça água a preços módicos. A gente não quer que isso se torne um bem escasso e sujeito a uma parcela da população. Exatamente essa é o grande dilema econômico que você tem que resolver com a regulação. É um monopolista que poderia estar escolhendo privar quantidade e escolher preço, e você tem que regular ele para universalizar a água e determinar preço módico, a que todo mundo tenha condição de ter acesso ao bem. E isso a gente não vê só a água, senhores. O setor elétrico também é saúde, geladeiras, quanto se evoluiu com o setor elétrico, hospitais e etc. Serviço público de transporte também é. Então, toda a regulação econômica, a gente tratando de eficiência, a gente está indo ao encontro da intenção da população e principalmente daquela mais carente, porque o rico ele tem outros meios, né? Esse com certeza para ele não vai faltar água. Então a gente está trabalhando aqui de uma forma de universalização e sempre pensando de uma forma daquelas pessoas mais carentes, uma população talvez que tenha a parcela do salário dela seja mais proporcional de gasto com esses serviços essenciais do que uma parcela mais rica. Então, esses fóruns, eu aproveito para parabenizar o Hernani, a organização do Ministério das Cidades, a Rita e mais ou menos o Jonas, que é esse o fórum que a gente tem que discutir. Isso é política pública, isso é falar do saneamento a longo prazo, falar de serviço público a longo prazo, de como a gente vai ser mais eficiente, seja no país que a gente mora, como também um insumo, que tem muitas empresas que usam insumo água para produzir, para vender produtos, para exportar. Então a gente tem que pensar nisso. O setor elétrico é exatamente o dilema que a gente tem hoje também, como ser mais competitivo para se tornar um país melhor, mais próspero e com mais condição de competir no mercado internacional. Então, parabenizo mais ou menos o fórum. Então, acho que esse trabalho que a gente faz hoje é essencial em pensar em eficiência dos prestadores também, exigir dele, claro, mas a gente tem que evoluir como setor e como país. Obrigado. Bom, muito obrigado, então, a todos os moderadores, ao palestrante, agradecemos muito aí pela atenção. Nós vamos desfazer a mesa para fazer logo em seguida o encerramento. Obrigado a todos.